Muita gente me pede para compartilhar o termo de responsabilidade, as regras de sinais, esses documentos que a gente usa no dia a dia e da logística de atendimento ao cliente, numa loja, num estúdio. Então eu trouxe aqui um vídeo para falar um pouquinho sobre o que é importante constar em cada um desses documentos, tudo isso daqui a pouquinho. Fica aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Dicas e Truques aqui no canal Raon Tatu, do seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é um pouquinho mais burocrático, mas que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvidas sobre o que tem que constar nos documentos, que envolvem a logística de atendimento, tanto do profissional quanto do estúdio, principalmente o termo de responsabilidade, a ficha de cadastro do cliente, que envolve ali um texto jurídico e tudo mais, e eu sei que é um pouco confuso, um pouco difícil. Eu mesmo tive que correr atrás de desenvolver cada vez melhor o texto que eu ia apresentar. Hoje em dia eu estou num estúdio que tem a sua própria ficha, então não é mais a minha responsabilidade, mas eu tinha um estúdio até pouco tempo atrás, para quem acompanhou aí, então eu tinha a minha documentação, eu tive que desenvolver isso. Então eu vou trazer um pouquinho dessa experiência aqui pra vocês, beleza? Isso daqui a pouquinho, depois dos recados, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre termos de responsabilidade. O que é isso? Basicamente é um documento com embasamento jurídico ali, nos termos, na maneira como está escrito. Vai ter a assinatura do cliente, vai ter as informações principais, os dados de identificação dele. E você precisa que isso exista, porque ele precisa assinar concordando e declarando que está ciente de alguns fatores ali, para que você esteja embasado, para que você esteja seguro caso venha acontecer algum problema, isso não seja colocado inteiramente na sua conta. Problemas esses são, a diferença de expectativa do resultado da tatuagem, reações adversas que o cliente pode ter, tanto reações alérgicas quanto problemas na cicatrização e uma série de outras questões que eu vou destrinchar a partir de agora aqui para vocês. Então eu vou falar do meu termo de responsabilidade que eu usava na minha loja, na Skin Carved, antes de vender ela. Eu usei como base alguns outros que eu pesquisei, que eu já vi em outros estúdios, que já tinha anteriormente, na outra gestão da Skin Carved, desenvolvi um termo novo com a ajuda de um advogado, o meu advogado, para que essa redação tivesse boa o suficiente, tivesse valor jurídico e tivesse explicada, não tivesse ambígua e me embasasse, me desse a segurança que eu precisava para certos assuntos que a gente tem que abordar aqui. Então vamos lá. Primeiro, obviamente, a gente vai ter uma área ali para preencher, para o cliente preencher com as informações pessoais dele. Você tem que identificar aquele cliente. Nome, RG, CPF, endereço, tudo isso para que se você tiver algum problema ou seu cliente tiver algum problema, não importa a situação, mas aquilo tem que estar registrado, tem que estar pontuado quem é aquela pessoa, especialmente porque a gente sabe que tatuagem é só para maiores de 18 anos. Então ele tem que constar data de nascimento e o RG, o CPF dele, que vai constatar que aquela pessoa ela é uma pessoa que tem maioridade. Você vai bater com o documento legal dela para comprovar. Então, um outro fator que tem que estar presente ali nesse termo, a primeira declaração, uma das mais importantes aí, é a declaração de maioridade. Vai estar escrito que o seu cliente declara ao assinar ali que é maior de 18 anos, de acordo com todas as responsabilidades legais e tudo mais. Tem uma questão que muito pouca gente pratica, eu praticava no meu estúdio, eu acho que pode ser bem bacana para todo mundo aí, fazer uma xerox, fazer uma cópia do documento de identidade daquela pessoa. Porque ele pode preencher com os dados que ele quiser, mas você, enquanto tatuador, tem a responsabilidade de checar
E como é que você vai provar depois que você checou? Com uma xerox da identidade dele. Eu xerocava sempre, né, a identidade do cliente no verso da ficha, ou se você quiser xerocar em outra folha e grampear, tanto faz. Mas a questão é que eu mantinha uma cópia daquela identidade para provar que me foi apresentada uma identidade que diz que aquela pessoa tem mais de 18 anos. Se de repente ele tinha uma parada falsa e você não viu, aí já não é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade do cliente que falsificou e cometeu uma falsidade ideológica, e se ele é menor, a responsabilidade é do responsável dele, mas você está isento. Por quê? Porque você exigiu um documento, ele te apresentou, ele te comprovou que ele tem mais de 18 anos e você deixou registrado ali. E ele assinou um termo dizendo que ele é responsável por todos aqueles dados que ele preencheu, que ele é responsável pela veracidade daqueles dados. Isso já te dá uma garantia, já te dá uma segurança de que você fez a sua parte, de que você não foi inadimplente, não foi irresponsável no exercício da sua profissão, dentro do que, né, a lei exige aí. E aí, outro ponto importante no termo de responsabilidade, na ficha de cadastro, é a descrição no serviço. Você também vai preencher dizendo do que se trata o trabalho, qual é o assunto, qual é a descrição dele, qual é o local do corpo, qual é o valor pago por ele, se é um valor integral, se é por sessão. Tudo isso é importante de estar descrito ali porque é o que foi acordado entre você e o cliente, é o que ele se compromete a pagar e o que você se compromete a entregar enquanto objetivo do serviço que você está prestando. E agora a gente vai entrar numa série de termos, de textos que tem que estar ali para o cliente assinar e dizer que ele está ciente, várias coisas que você tem a responsabilidade de informar ele. Então é importante aqui você saber que você tem que criar o ambiente necessário para que esse cliente se sinta seguro e se sinta embasado ali para dar ciência naqueles termos. Vamos lá, um por um. Ciência dos procedimentos. O cliente vai ter que dizer que ele está informado sobre os procedimentos que vão ser realizados, como que eles são. Sei lá, a tatuagem é um processo invasivo que usa agulhas e tintas, todos os materiais regulamentados pela Anvisa, aprovados, né, por um órgão regulador ali, de acordo com as normas de regulamento da profissão. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa embasar aí, mas de modo geral o cliente precisa estar ciente do que vai ser feito, de como que vai ser feito na pele dele, como é que funcionam os materiais e tudo mais. Se ele tiver alguma dúvida, você tem que se colocar à disposição para sanar e explicar e tudo mais, de forma que ele se sinta seguro para assinar dizendo que está ciente dos procedimentos que vão ser realizados com ele. Ciência dos riscos ou anamnese, né? Existe aquela famosa ficha de anamnese, que é basicamente uma ficha que lista uma série de complicações ou particularidades médicas que o cliente pode ter e que ele deve marcar ali se tem ou não tem, por exemplo, alergia a tal fatores, presença de algum tipo de deficiência imunológica, presença de algum tipo de problema de coagulação sanguínea, sei lá. Existe uma série de fatores que você pode colocar aí nessa ficha para identificar problemas que podem ser relacionados, que podem acarretar aí num procedimento de tatuagem. Eu não usava essa ficha de anamnese porque eu entendo que eu mesmo, enquanto tatuador, não tenho conhecimento médico para analisar essas respostas e dizer, pô, se você marcou aqui que você tem tal questão, então talvez você possa ou não possa fazer a tatuagem. Eu preferia transferir essa responsabilidade para o cliente, ainda que seja importante saber de algumas coisas, preferia dizer que ele está ciente dos riscos. E aí eu deixava bem explícito, ó, tatuagem tem risco de gerar algum tipo de alergia, ainda que seja raro. Está ciente de que se você tem alguma deficiência de tal coisa e tal coisa, pode ser que isso gere um problema de cicatrização. Tudo isso vai estar no exemplo que eu vou deixar no link aqui da descrição. Lembrando que é só um exemplo, não é a verdade absoluta. E eu estou abrindo o texto que eu usava, mas eu não acho que ninguém devia copiar. Eu sei que muita gente vai fazer isso, vocês não deviam só copiar. Vocês deviam pensar na sua realidade, redigir com as suas palavras e achar o modelo que você acha que você se sente mais seguro ali. Estou dizendo para ninguém usar o meu, estou só mostrando como exemplo. Outra coisa que seu cliente tem que estar ciente é os cuidados que ele vai ter que ter após a tatuagem, no período de cicatrização. Então ele também vai ter que constar aí nessa ficha de termos de responsabilidade que você informou ele, que ele está ciente dos cuidados. Então você tem essa responsabilidade de informar e ele vai lhe dizer que sabe que quando sair da loja, do estúdio, ele sabe o que ele vai ter que fazer para cuidar dessa tatuagem, como ele vai ter que
lavar, passar pomada, evitar sol, todas essas coisas, né? E aí entra naquele assunto lá da fichinha, do textozinho de cuidados com a tatuagem, eu vou falar sobre isso depois, mas é mais um ponto aí que ele tem que, né, concordar ao assinar esse termo. Ciência dos materiais utilizados, assim como, né, procedimentos, assim como cuidados, ele tem que saber quais são os materiais que vão estar envolvidos. Você tem que dizer para ele que são todos os materiais descartáveis ou que são materiais que não são descartáveis, mas são esterilizados na autoclave, né? Tem a garantia de esterilização, que a agulha ela é descartável, que a máquina ela é protegida ali com o saquinho, o plástico de proteção, para que não haja contato, para que não haja contaminação cruzada, que que todo o ambiente ali da sua bancada é forrada com plástico filme para evitar contato desse material com a bancada, para que depois você vai descartar tudo isso e não vai ter risco de contaminação. Você tem que deixar ele confortável nesse ambiente, mostrar que você toma todos os cuidados necessários e aí ele vai, né, assinar no termo dizendo que entende que você toma todos esses cuidados e que ele está ciente dos materiais que vão ser utilizados e da maneira com que eles vão ser utilizados. Uma coisa que eu também botava na ficha que eu acho importante é sobre prazo para retoque, né? Porque é bem recorrente, é comum um trabalho às vezes fica com alguma falha, tanto porque você pigmentou faltando alguma coisa, ou porque o cliente, sei lá, não cuida direito, não importa, às vezes é difícil de dizer qual foi o caso. A questão é que é muito comum a gente cobrir, né, esse retoque, a gente oferecer um retoque gratuito num prazo de até tantos dias. Então isso tem que estar ali também no termo, dizendo que o cliente se confirma que está, né, ciente que o tempo máximo que o prazo máximo para o retoque é tantos dias. Ele tem que retornar para avaliação, para você olhar o trabalho, ver se já está cicatrizado, ver se há necessidade de retoque e caso haja, ele tem um período de até tantos dias para marcar, para fazer esse retoque gratuito. Caso não, se ele extrapolar esse tempo, então vai ser cobrado para também te proteger de o cara voltar daqui a 2 anos e falar: porra, aí, tá toda zoada, retoca aí, pô, o cara passou 2 anos, você não sabe o que ele fez com essa tatuagem nesse meio tempo. Então o ideal é que seja um tempo hábil para dar tempo de cicatrizar 100%, ele ter aí um período de, sei lá, algumas semanas para se articular, para marcar com você, de acordo com a sua agenda, mas que não seja para sempre aí, sem limite, né, de cobrir esse retoque ou não. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo dizer é que o cliente concorda, está ciente que a tatuagem é um processo artesanal que não compete perfeição. Ou seja, ainda que né, todos nós busquemos a perfeição, ainda que a gente queira fazer o melhor trabalho possível e a gente vá ter toda a atenção para isso, é um trabalho artesanal, é um trabalho que está ali dependendo da sua mão, da sua firmeza, da sua atenção e que eventualmente, ainda que não seja isso que a gente queira que aconteça, eventualmente podem haver falhas. Um traço pode dar uma tremidinha, a gente tenta minimizar isso o máximo possível, mas é artesanal, não é uma impressora, não somos uma máquina. Então é importante que ele esteja ciente disso, porque existem aquelas pessoas que são até mau caráter mesmo, que vão depois te questionar do tipo: puta, tem uma tremidinha aqui, porra, não gostei, você vai ter que, sei lá, me dar um desconto. Não, cara, olha só, você viu a qualidade do meu trabalho, você sabe até onde que eu consigo entregar, o quanto que eu consigo fazer. Eu me comprometo até esse ponto, mas pode ser que alguma questãozinha ali fique imperfeita, uma imperfeiçãozinha. Não quer dizer que você tem que se isentar e fazer no foda-se, ao contrário, você tem que fazer o melhor possível. Mas você tem que ter um termo assinado dizendo que ele entende que é um processo artesanal e que não comporta perfeição, que podem haver falhas eventuais. Outro ponto muito importante, e aí é para sua divulgação, é a autorização do uso da imagem. Se não da imagem completa, né, de rosto e tudo mais, mas da imagem daquela tatuagem que está no corpo dele, que ele autoriza o uso daquela imagem que você registra, né, que você vai tirar foto no final do processo e tudo mais, para a sua divulgação, nas mídias, nos meios, com os fins que você quiser, né, e que isso não vai depender da autorização dele, que ele está liberando o seu direito de usar aquela imagem para se divulgar, para mostrar o seu trabalho para o seu público. E aí, por fim, tudo isso que o cliente preencheu lá em cima, se identificando, botando todos os dados dele
e tudo mais, ele vai ter que declarar a veracidade. Já falei sobre isso antes, mas esse ponto aqui pontuado é importante dizer. Ele tem que tá mais um texto que ele, ao assinar, ele está concordando que ele declara a veracidade nas informações que ele ali escreveu e que ele ali assinou, concordou. Isso já é mais uma isenção sua mesmo de você jogar essa responsabilidade para a pessoa que está ali assinando esse termo. Bom, eu sei que eu falei de várias questões aqui que você talvez fique um pouco perdido em como transpor isso para um documento. Eu vou deixar, como eu falei, um exemplo na descrição. Vou deixar um link para o que era a ficha que eu usava, o texto que eu desenvolvi junto com o meu advogado, a solução que eu cheguei como ficha de cadastro. Lembrando que é um exemplo, você não precisa fazer exatamente igual, mas você pode usar para se basear. Tem vários outros na internet para você pesquisar, de vários outros estúdios, tatuadores. Não é difícil de achar. Você vai buscar por termos de responsabilidade de tatuagem, ficha de cadastro de tatuagem, ficha de cadastro de cliente, ficha de anamnese. Você vai achar vários resultados por aí. Além do link para esse termo de responsabilidade, eu também vou deixar um link para o documento de cuidados, o texto de cuidados. Muita gente me pergunta, como é que é o seu texto de cuidado? Eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Eu tenho um vídeo só sobre cuidados com a tatuagem. Eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar. Se eu esquecer, me cobrem nos comentários. Mas, de qualquer forma, tem um link na descrição também com esse documento para você ver como era, né, a minha apresentação, a minha instrução. E eu passava isso impresso. No final de cada procedimento, eu entrego, né, para o cliente para ele saber os cuidados que ele tem que ter com a tatuagem. Beleza? Isso era o que eu tinha para falar sobre esse assunto mais burocrático aí, né? Sobre essa parte de documento e tudo mais, termos de responsabilidade. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te dado uma luz aí. Se você curtiu, dá aquele like. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para você receber sempre novidades. São 5 vídeos por semana. E é isso aí. Comenta aqui embaixo pra gente trocar ideia, me fala se você tem uma abordagem diferente, se você tem uma dica aí para acrescentar. Vamos conversar. E é isso. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.